Olá, tudo bem? Olha, nós já vimos o que são fundos imobiliários, já vimos os tipos de fundos imobiliários. Então, se você ainda não sabe nenhum desses dois conteúdos, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Aí você confere esse conteúdo e volta nesse vídeo aqui, tá bom? Porque hoje nós vamos falar sobre como eu analiso um fundo imobiliário na hora de colocar na minha carteira de investimentos. Bora para a tela? Então, primeiramente, gente, eu gostaria de falar que é o seguinte: isso que eu vou dizer aqui agora é um método próprio, sabe? Eu desenvolvi olhando para outros investidores, outras pessoas que ensinam, e eu peguei o melhor de cada um que fazia sentido para mim, o que era mais fácil, ao meu ver, de entender e saber o que eu estava fazendo, e juntei aqui. Então, é algo que dá certo para mim, é algo que me faz ficar tranquilo quando eu invisto nos fundos imobiliários, porque da minha forma eu estou ali aprendendo, né? Sei o que está acontecendo com as coisas. Então, primeiramente era isso, é um método próprio. E o segundo é o seguinte: eu gostaria de trazer uma seguinte discussão para vocês. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, nós estamos na pandemia do Covid-19, né? O ano de 2020. E com esse fato, muitas lajes corporativas, que são tipos de fundos de investimento imobiliário do tipo de tijolo, eles começaram a ser desocupados e as pessoas começaram a trabalhar em home office. Então, quando eu vou estudar um fundo imobiliário, eu começo a pensar também assim: esse setor tem futuro? Será que daqui a 10, 20 anos as coisas continuarão sendo da mesma forma? E aqui fica a reflexão sobre esse case do home office. Será que daqui a 10, 15 anos ainda existirão lajes corporativas? Eu acredito que sim, não tanto quanto hoje, mas eu acredito que ainda existirão algumas poucas, né? Enfim, vamos ver como será o futuro. E terceira coisa é o seguinte: tudo que eu falar aqui, eu peguei as informações nos sites Fund Explorer e Status Invest, tá bom? São dois sites que eu usei para extrair as informações de tudo que a gente vai conversar, beleza? Então bora lá. Primeiramente é o seguinte: sempre que a gente for estudar sobre os fundos imobiliários, a gente tem que escolher entre o setor, tá? Eu vou pegar um setor, desse setor eu vou escolher vários fundos parecidos, né? Que eu tenho dúvida sobre qual eu quero investir, e só então eu vou fazer a comparação entre vários fundos do mesmo tipo. Eu não posso comparar um fundo de fundo com um fundo de tijolo. Por isso que nessa planilha que a gente está aqui na tela agora, a gente pode perceber que são só fundos de fundos. Eu só estou comparando 5 fundos do mesmo setor. Então, basicamente é o seguinte: vamos lá. Eu pego alguns campos aqui que fazem sentido para mim. Por exemplo, setor, última cotação, último dividendo, a porcentagem do último dividendo. Vou comentar cada um deles para ficar melhor. Eu vou preenchendo essa planilha aqui e depois eu analiso. Então vamos ver na prática aqui como que funciona isso. Primeiro, todos do mesmo setor. Beleza. Última cotação não faz parte da minha análise, mas eu uso na conta, tá bom? Porque depois eu coloco aqui ó, quanto que pagou de dividendo, foi o último dividendo pago, e eu uso o valor da cotação para fazer a conta da porcentagem. Ou seja, quanto que pagou o último dividendo. Então aqui a gente já consegue mostrar. Ó, vou botar qual foi o pior dividendo, os dois piores, os dois mais baixos, foram esses dois aqui. Qual foi o melhor dividendo, foi esse aqui. E os outros aqui ficaram no meio de campo, né? Ficaram, não são nem os dois piores, nem são os melhores. Então aqui fica o primeiro ranking. Vou apagar isso aqui de cima, só para não ficar achando que tinha alguma coisa, né? Vou deixar assim: verde vai ser o bom, amarelo vai ser o meio de campo e vermelho vai ser não tão bom. Beleza? Não quer dizer que eles sejam fundos ruins, mas esse aqui deu mais dividendo, tá bom? Nesse momento, nesse mês, unicamente aqui foi melhor, tá bom? Mas vamos ver se isso expressa a realidade total. Qual foi o dividendo dos últimos 12 meses? Qual foi o mais baixo? Foi esse camarada aqui, ó. Foi o mais baixo. Mais uma setinha vermelha para ele. Qual foi o mais alto? Foi 8%. Esse aqui. Os outros, então, estão no meio de campo. Amarelo. Beleza? O menor... não, o menor foi esse aqui, gente, perdão. O menor é esse aqui, ó. 5,69. Esse aqui é amarelinho. Perdão, tá feito.
A correção está feita aqui. Vamos lá então para o próximo campo aqui agora. Depois que a gente já viu o dividendo dos últimos 12 meses, vamos lá. Patrimônio líquido. Aqui é o valor de mercado do fundo. O patrimônio líquido ele é a soma de todos os ativos daquele fundo. Então, o fundo que tiver o maior patrimônio líquido, né, é um fundo mais estável, mais robusto, com mais ativos. E o menor ainda está em fase de crescimento, ou então é fraco por algum motivo. A gente precisa analisar com mais calma. Vamos para a planilha de novo. Qual é o maior? Aqui. Milhão. Aqui, bilhão. Esse aqui é o maior disparado. Muito maior do que os outros. Qual que é o menorzinho? 170. Esse aqui é o menor. 171 milhões. Os outros estão amarelo. Estão no meio do caminho. Beleza? P sobre VPA. A gente já viu que isso aqui é um indicador que a gente usa nas ações. Mas a ideia dele, se está caro ou barato, é a mesma para os fundos imobiliários, tá bom? Então, o melhor aqui vai ser o menor, tá bom? 1,05 é o mais barato. Esse aqui é o mais barato. Qual que é o mais caro? 1,65. Esse aqui é o mais caro. Os outros, então, estão amarelos. Amarelo e amarelo. Número de cotistas, a ideia é a mesma, gente. Quanto mais cotista, eu acho que é uma boa coisa, porque tem mais investidor ali se expondo àquele risco daquele fundo. Então, é um número que quanto mais, melhor. O maior é esse aqui. O menor, 4.500. Esse aqui é o menor. Tá bom. Esses aqui estão neutro. Número de cotas. Esse aqui é o maior, disparado. Esse fundo é muito grande, BCFF, um fundo muito conhecido. Qual que é o menor? Esse aqui é o menor de todos, BCIA3. Os outros estão aqui amarelo. Gente, no final eu não vou somar os verdes não, tá? Cada resultado tem um peso diferente. Então, IFIX. IFIX é o seguinte, gente, ele é o índice dos fundos imobiliários. Então, quanto maior esse número, significa que ele é um índice de peso maior, né? Ele é um fundo de peso maior no índice, então ele tem uma maior representatividade. Ou seja, ele é um fundo líquido com boa liquidez, muita gente comprando, vendendo, e por isso ele está alto no índice. Então, para esse número, quanto mais alto, melhor também. Mesma ideia, esse aqui é o melhor, porque tem um maior número. Vou pegar o menor. Gente, outra coisa, se o fundo não tiver no IFIX, eu nem analiso, tá bom? Isso aqui é um critério para mim importantíssimo. Se ele não tiver nenhuma participação no IFIX, eu nem analiso. Já pulo, vou para o próximo, descarto. Isso aqui é um fator decisivo para mim, tá bom? Esse cara aqui, ó, muito importante. Se ele não está no IFIX, eu nem analiso, beleza? Taxa de administração. Aqui agora ganha quem tiver o menor número, tá bom, gente? Taxa de administração é o valor que a gente vai pagar para poder o gestor tomar conta daquele fundo, fazer a compra e venda dos ativos, né? E o pior é o que tiver a maior taxa. Esse camarada aqui. Até que enfim ele ganhou um vermelho, né? Porque até agora ele só estava verde e amarelo. Beleza, estão amarelos. Data de criação, gente, eu não avalio, tá? Não dou peso para isso aqui. É só mesmo para ter noção se é um fundo muito novo, muito velho. O que acontece? Esse fundo aqui, por exemplo, olha só, 2010, ele já tem 10 anos de criação, né? Então é um fundo robusto, antigo, por isso que ele está com patrimônio líquido alto já de 1,67 bilhão, né? Enquanto os outros ainda não têm esse valor todo. Mas às vezes é um fundo que aqui, ó, de 2019, acabou de fazer um ano, já arrecadou 171 milhões de reais em cotas, né? Então é algo positivo também. Então no final das contas, eu faço o seguinte, eu posso simplesmente descartar o que teve mais coisas vermelhas, que foi esse aqui, posso descartar. Posso colocar coisas positivas nos que tiveram mais coisas verdes, tá bom? Isso seria uma análise mais grosseira. Então, se eu tivesse que escolher um desses aqui, eu escolheria esse BCFF, tá bom?
simplesmente por esses detalhes aqui. Mas aí eu preciso pesar aqui a mão na consciência e ver o seguinte: será que os que ele ganhou aqui de verde são realmente mais importantes, né? São realmente coisas tão relevantes assim, ó, que são esses aqui, ó. Esse ele ganhou de verde. Ou seja, ele tem um patrimônio líquido alto, muito cotista, muita cota e está muito no IFIX. Mas dinheiro que é bom nada, né? Esse aqui foi o melhor no dinheiro, né? Esse camarada aqui. Foi o que mais pagou. Então a gente tem que pesar isso também. Não é só olhar os verdes. Porque o verde aqui dele, no caso, não está tão relevante assim. São verdes que não refletem o quanto que seu dinheiro vai voltar para você. Te dão segurança, tá bom? Mas não são assim, indicadores de quanto que ele vai te pagar. Então, quando a gente fala em fundo que vai te pagar mais, esse aqui é o vencedor. Esse aqui. O fundo vai te pagar mais. E olha, ele não teve nenhum ponto vermelho. Ou seja, ele não foi o pior em nenhum dos quesitos entre os 5 fundos que a gente analisou. Então, aqui a gente já começa a ficar com o pé atrás da orelha, né? Porque vale a pena a gente pensar bem na hora de escolher esse e esse aqui. São 2 fundos que me chamaram a atenção. Então, basicamente, isso aqui é uma das etapas que eu faço para analisar os fundos, tá bom? Vamos ver o que mais eu preparei aqui para vocês hoje. Explicação dos campos, né? O P sobre VPA, ele tem a ver com o preço. Então, vou botar aqui um resumo para vocês nunca se esquecerem disso aqui. Se tiver maior do que 1, tá caro. Menor do que 1, tá barato. Igual a 1 é justo, tá bom? Aí aqui a gente lembra o seguinte: quanto mais longe do 1, mais caro. Quanto mais perto do 1, mais barato. Se ele estiver no 1, é justo, tá bom, gente? Essa é a forma da gente entender esse campo aqui. P sobre VP, P sobre VPA são a mesma coisa, tá bom? Vou deixar isso aqui também, ó. P sobre VP é igual a P sobre VPA. É a mesma coisa. Preço sobre valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial. Tem lugar que fala só VP, tem lugar que fala VPA. Beleza? Mesma coisa. Outra coisa que eu analiso, depois que a gente viu que o fundo está pagando um bom dividendo nesse mês e nos últimos 12 meses, isso não é o suficiente. Eu vou lá no site do Status Invest, onde eu extraí esse gráfico aqui, e eu procuro saber o histórico de dividendos. Então aqui, ó, é desde 2010. Esse aqui são os dividendos daquele fundo, desse fundo aqui, ó, BCFF11, desde 2010, tá vendo? Beleza. Esse aqui é o histórico de dividendo dele. Então a gente consegue perceber que dos últimos 5 anos aqui, ó, 2015 para cá, tá muito estável, não tem grandes oscilações. A gente consegue ver gráficos aqui que tem muita oscilação, sobe, desce, danado, paga muito bem em um mês e no outro já não está pagando quase nada. Então, enfim, a gente tem que olhar o histórico de dividendos também, tá? Outra coisa interessante, se ele é um fundo de tijolo, ele tem vencimento dos contratos, né? Ou seja, quem está lá de inquilino tem um prazo para vencer, tem um prazo para sair ou renovar aquele contrato. Então, quanto mais cedo os contratos estiverem vencendo, mais cedo aquele fundo vai ter que procurar um novo cliente e isso pode gerar uma oscilação na cota para baixo. Quanto mais longe forem os vencimentos do contrato, mais tempo você vai ficar sossegado, porque por mais que o inquilino venha a sair, ele vai ter que pagar uma multa e arcar com as partes do contrato que ele é responsável, tá bom? Então, o vencimento dos contratos também é muito importante. No caso aqui, é uma fonte do Status Invest sobre o fundo BBPO11. Outra coisa, se ele é um fundo de tijolo, isso aqui, gente, é muito importante mesmo. Um fundo de tijolo, ele não pode ser, na verdade ele pode, mas eu nunca invisto num fundo que é monoativo e monoinquilino. O que é isso? Um fundo, quando ele é monoinquilino, significa que ele só tem um inquilino. Então, o dia que esse cara sai, ele perde toda a receita dele. Ele não tem mais de onde tirar dinheiro para te dar o aluguel. E isso é muito ruim, porque o cara é um fundo extremamente dependente. Então, fundo monoinquilino, eu caio fora, não invisto. Outra coisa é um fundo monoativo, que ele pode ter um prédio só alugado para várias pessoas.
Beleza, não é um inquilino só, mas só tem um prédio, ele não tem diversificação. Olha só a diferença. Olha aqui do lado esquerdo é um fundo monoativo. Do lado direito é um fundo diversificado. Ele tem ativos em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, enfim. Não vou falar todos os estados, mas são muitos estados. Então você vê que o cara está geograficamente diversificado. Ele consegue se expor a vários riscos diferentes aqui de cada estado e com isso ele ameniza oscilações que podem ter em cada estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro aconteceu algum problema e fechou um prédio. Beleza, o cara tem mais 10 estados ainda, tem mais ativo em outros lugares, né? E assim a gente consegue entender um pouco mais. Outra coisa que eu olho também, histórico de preços e volatilidade de cada fundo imobiliário, né? Eu boto numa planilhinha aqui só para saber qual que oscila mais, qual que oscila menos, enfim. Isso não é um critério tão relevante assim, mas eu gosto de conhecer, tá? Só para saber quanto que ele precisa subir para voltar às máximas, né? Um fundo que hoje custa 100, mas já custou 150, quanto que ele precisa subir para chegar até lá? Agora, um fundo que teve sua máxima em R$ 150 e hoje está 145, ele está bem próximo da máxima. Será que ele tem chance de ir muito longe ainda? É só para ter noção, tá bom, gente? E isso aqui é uma foto do histórico de preços, né? É um gráfico de candles sobre um fundo imobiliário chamado KNRI11, que é o fundo do Kinea Residencial, tá bom? Ao final de tudo, eu tenho essa planilha aqui, onde eu anoto, isso aqui é uma carteira, tá, gente? Eu não uso para comparar um com o outro, igual que eu fiz no começo do vídeo. Aqui eu anoto todos os fundos de uma carteira, porque aqui eu tenho fundos de tijolos, de papel, logístico, enfim, híbrido e desenvolvimento. Tem vários fundos diferentes aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é a forma que eu utilizo para fazer as minhas decisões de investimento em fundo imobiliário. Espero que vocês possam aplicá-las também, aperfeiçoem esse método, usem de uma forma que faça sentido para vocês e sejam muito lucrativos, tá bom? Deixem seu joinha aqui e até mais. Cara, eu não sei.